O Congresso virou palco de uma disputa entre deputados e senadores por causa do processo de votação das medidas provisórias. Enquanto os presidentes da Câmara e do Senado não chegarem a um acordo, projetos importantes do governo podem perder a validade. A disputa, que antes era interna, ganhou os microfones e holofotes nesta quinta-feira. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, aproveitou a sessão de hoje para anunciar que a análise das medidas provisórias voltaria a ser como ocorria antes da pandemia. Com o fim da pandemia, é preciso que se retome a ordem constitucional. Foi esse o entendimento da mesa do Senado. E eu espero também que seja o entendimento da mesa da Câmara dos Deputados. O ato que confirma a mudança foi publicado no fim da tarde e amplia o racha entre as duas casas. As medidas provisórias publicadas pelo governo têm peso de lei por até 120 dias. Antes da pandemia, elas passavam primeiro por uma comissão mista, com deputados e senadores, que alternavam a relatoria do projeto. Depois seguiam para votação no plenário da Câmara e, se aprovadas, iam ao plenário do Senado. Se houvesse alguma mudança, a palavra final era dos deputados. Depois de março de 2020, o texto deixou de passar pela comissão mista e seguiu direto para a Câmara, onde um deputado é o relator, e depois para o Senado. Na prática, o Senado perdeu importância na condução do processo. Diante do impasse, o presidente da Câmara se irritou com integrantes do Senado. Disse que Rodrigo Pacheco só se sentou ontem na mesa de negociação e que quem tem a perder se não houver solução é o governo. O prejuízo vai ser para o governo atual. E eu quero aqui deixar claro, para quem tiver dúvidas, eu recebi solicitação expressa do governo federal de manutenção do rito atual. Depois, no fim da tarde, Lira divulgou uma nota em que afirma: no período difícil da pandemia, a votação de medidas provisórias diretamente nos plenários da Câmara e do Senado, sem passar por comissões mistas, se mostrou dinâmica e eficiente. E concluiu: a presidência da Câmara dos Deputados segue firme em busca do entendimento com o Senado Federal. O embate interno não é por pouca coisa. A definição do rito das MPs vai determinar mais poder político. Com as medidas indo direto para o plenário, os presidentes das casas ganham ainda mais poder na tramitação das medidas e na escolha de relatores. Arthur Lira quer manter esse processo, enquanto adversários políticos dele, como o senador Renan Calheiros, querem voltar ao sistema antigo para enfraquecer o presidente da Câmara. Enquanto o Congresso mantém essa briga interna, 26 medidas provisórias, a metade editada pelo governo do presidente Lula, podem perder a validade. Com receio de um acirramento, o governo tem dito que vai permanecer neutro. O governo não vai meter a colher num tema que são das duas casas. Ao governo interessa o quê? E acredita no quê? Que tanto Câmara quanto Senado serão responsáveis para garantir que as medidas provisórias que estão lá, que são tão importantes para o povo brasileiro, sejam votadas o mais rápido possível.